Eu não sei bem o que o Espírito Santo quer falar a nós essa noite, nem o que eu vou falar exatamente, mas essa semana, esses dias, né, segunda, terça e tal, estava orando, estava estudando e pensando, né, Senhor, o que eu falo na quarta e tal, o que você quer falar para a sua igreja, para a sua noiva. E nada chegou assim diretamente no meu coração, mas eu quero compartilhar de algumas coisas que o Senhor está me trazendo, está me iluminando esses dias, sabe, sobre a vontade dele para as nossas vidas, sobre o que ele tem para a igreja, o que ele tem para as pessoas que ainda não são igreja, a mensagem que ele quer passar. E sabe, lá em Mateus, abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 13. A partir do 13. Amém? Todo mundo achou? Amém. Para nós. Mateus 19, versículo 13. Eu percebo que o Senhor quer ampliar a nossa mente, a nossa visão esses dias. Ele quer expandir. Sabe, muitas coisas, acho que, não, tenho certeza, muitas coisas Deus fez para nós, Deus criou um mundo para nós, Deus criou, nos deu muitas coisas, dons, a palavra dele, o Espírito dele, as manifestações, e muita coisa, por causa da religiosidade, por causa da religião, a nossa mentalidade foi fechando para muita coisa, e hoje a gente às vezes é muito preso a muitos conceitos. Em Mateus capítulo 19, versículo 13, olha só, Jesus está lá e então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de teres imposto as mãos, partiu dali. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. A gente vai ver que Jesus, ele operou muitos milagres. Ele, enquanto estava aqui, antes de ser ressurreto, ele operou em muitos sinais, prodígios e maravilhas, e operou muitos milagres. Agora, é claro que antes disso teve os tempos de preparação. Jesus foi para o deserto, ele jejuou por 40 dias. Jesus, quando ele anda sobre as águas, antes dele andar sobre as águas, ele primeiro passou a noite toda no monte orando. Ele tirava bons períodos de oração. Ele tinha uma comunhão com Deus, sabe, intensa. Porque muitas vezes a gente olha para a quantidade, para tipo número, assim, eu vou orar tantas horas, eu vou, sabe, vou fazer isso por tantas horas. Mas às vezes nem todo mundo a vida de cada um é diferente da vida de cada um. De repente você tem mais tempo que outra pessoa. Aí você vai ser prejudicado por causa disso, por causa do tempo. Então não dá para eu orar tantas horas, mas a questão não é nem essa em si. Faz parte, mas a questão é o quão intenso você é no que você tem. Tipo, eu tenho 1 hora para orar por dia. Vamos supor que eu agenda lotada, eu só posso orar 1 hora por dia. Ou eu posso orar só 20 minutos por dia. Qual o seu nível de intensidade nesses 20 minutos? Qual o seu nível de intensidade quando você vem para a igreja? Quando a gente está no louvor, assim, quando a gente estava olhando o seu momento de louvor, não é o volume da minha voz, ou se eu vou estar de joelho, ou se eu vou estar correndo. Não é o que está no exterior em si, mas a sua intensidade
em adorar a Deus e em buscá-lo, a sua intensidade me mostra a sua fome por Ele. Então, se você tem intensidade em Deus, eu vejo, poxa, fulano dele tem fome. Não é que se você está, poxa, vou aqui me ajoelhar e orar para todo mundo ver que eu estou de joelho. Não, isso não fala. Isso não é algo que pode ser, se você vê, poxa, fulano ali é de oração. Mas a sua intensidade, ela determina ou ela mostra a sua fome por Deus. E se tinha uma coisa que Jesus tinha, era fome de Deus. Era fome de estar em comunhão, era fome de estar com o Espírito Santo, se relacionando com Ele. Tanto que ele ia para o monte e ele ficava lá e não estava preocupado. Tenho que fazer tal coisa, tal hora. Quando ele tirava o tempo dele, ele esquecia, ele ficava lá. Quando ele foi para o deserto, ele sabia que ia ficar um bom período, ele ficou. Quando o diabo foi tentar ele, e ele sabia que ainda não era hora de parar, ele continuou. Então ele não se importava com os elementos exteriores. Como o pastor Fábio falou, não sei se foi no domingo ou foi esses dias, não lembro que dia foi, acho que foi no domingo. Ele falando sobre oração, que Jesus estava no Getsemane, né? E sentindo grande aflição. Aí o texto fala assim: quanto mais se sentia afligido, mais orava. Aí ele foi e falou, o pastor Fábio, quanto mais pressão, né, Jesus estava passando, mais força ainda ele fazia. Com mais intensidade ele orava. Aí eu lembrei de Hebreus, quando vai falar da galeria da fé, que vai falar lá que está falando dos heróis da fé e tal, aí tem um versículo que fala: da fraqueza tiraram força. Isso é muito, até assim, difícil você ouvir uma palavra dessa. Da fraqueza tirar força. Por quê? Você está fraco, você está morrendo, você quer só desistir. Aí desse lugar você vai tirar a força de onde não existe, né? E Jesus, ele fez isso no Getsemane. Então Jesus era intenso. Jesus era intenso na comunhão dele com Deus. Jesus era intenso nos propósitos que ele tinha. Ele falava: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu tenho um alimento. Qual é o meu alimento? O que é alimento? O alimento é aquela coisa que me deixa vivo, que me deixa em movimento. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou ficar fraco. Se eu ficar fraco, eu não consigo andar, fazer uma caminhada, eu não consigo ir trabalhar direito, porque eu vou estar com fome, eu vou estar fraco. Então eu não consigo cuidar de todas as demandas da vida se eu não comer, se eu não estiver alimentado, porque eu vou estar fraco. Então, na nossa vida com Deus, minha vida espiritual, minha vida de fé, tipo assim, vou exercer a minha fé para a área da cura, para a área de finanças, para a área de a questão do evangelismo, tudo, toda a nossa vida. Está fraco, não está acontecendo? Será que está faltando o quê? Talvez esteja faltando alimento. Porque qual é o nosso alimento? Fazer a vontade daquele que nos enviou. Esse é o nosso alimento. Jesus ensina que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. E quando ele fazia isso, aí sim, ele ficava saciado. Esse é o nosso alimento. Esse deve ser o nosso alimento. Qual? Senhor, meu alimento é fazer a sua vontade. Meu alimento, o que me deixa forte, o que me deixa vivo, o que me deixa eficaz, o que me deixa produtivo, é estar alimentado, ou seja, fazer a sua vontade. Quando a gente está alinhado na vontade do Senhor para as nossas vidas, as coisas elas vão se moldando, elas vão se encaixando, isso é inevitável. Porque Jesus, ele passava o tempo dele em oração, e quando ele ia para a multidão, os milagres se manifestavam. Sabe, era inevitável, não tinha como não acontecer. Porque o principal já estava estabelecido dentro dele, que era o quê? Deus. É que nem o pastor fala aqui direto, né? Deus, me dá Deus, eu quero Deus. Quando o principal está dentro, as outras coisas, elas vão se encaixando, que nem em Mateus 6 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Amém. Agora, por que eu li esse texto falando das crianças, né? Mas Jesus ordenou: deixai-me as minhas crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Sabe, no começo da ministração eu comecei falando sobre que a religião ela prendeu muita coisa para a nossa vida como igreja, como, sabe, a essência do evangelho
Foi deturpada muita coisa por causa da religião e tal, pessoas que fizeram besteira ao longo da história. E eu creio que o Senhor quer restaurar, Ele quer firmar dentro de nós, Ele quer restaurar na nossa vida isso aqui, ó. É ser como criança. Glória a Deus. Seja como criança. Amém. Porque, irmãos, a gente vai encontrar lá em João, Jesus falando assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, abre lá, João, Evangelho de João. Evangelho de João. Acho que é 14. É isso mesmo, João 14, a partir do versículo 12. Amém? Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Aí no versículo 13, olha o que ele vai falar: e assim, seja o que for que vós pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedis algo em meu nome, eu farei. Aí você lê um texto desse e fala: calma aí, tudo que eu pedi no nome de Jesus, então Ele vai me conceder. No capítulo 15, no versículo 16, vai falar bem assim: não fosse vós que me escolhesse, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para eles dar fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Aí, a gente, infelizmente, lê o texto, tipo, tudo que eu pedi para Deus, no nome de Jesus, Ele vai me conceder. Aí se eu falar: Deus, eu quero uma BMW, você já na cara não acredita no que você fala. Você não acredita que vai receber o que você pediu. Tipo, é na cara. Assim, não, Cadu, para de sonhar. Tipo, volta, acorda. Por quê? Porque desde que a gente é pequeno, a gente é doutrinado ao contrário. Do tipo, ore a Deus e quem sabe Ele responda. Quem sabe você consiga o que você quer, que você pediu em oração. Talvez aconteça. Só que nós precisamos, irmão, ser como crianças. E criança não duvida, não fica pensando muito. Criança, quando chega para o pai, a criança pede alguma coisa: pai, me dá isso, me dá um carrinho, me dá alguma coisa. Ela não fica preocupada se o pai tem dinheiro na conta, se o pai está trabalhando, se o pai não sei o quê. Ela só pede e ela já sabe que se o pai falar: tá bom, filho, eu te dou. Se o pai falar que vai dar, ela simplesmente acredita. Então, beleza, meu pai falou que vai me dar, então tá bom, amanhã ele deve passar lá no shopping e comprar para mim. Por quê? Porque a criança, ela não está na nossa realidade de contas a pagar, Brasil em crise, e não sei o que, e problemas, e compromissos. A gente está nesse meio. Criança não. Criança não sabe nada disso. Tipo, criança só sabe que o pai supre. A única coisa que a criança sabe é que o pai supre, o pai e a mãe supre. E por quê? É exatamente por isso que é tão difícil hoje para a gente crer. Porque quando a gente pede algo a Deus, independente do que for, quando a gente pede algo a Deus ou quando a gente precisa de um milagre na nossa vida, seja na área de cura, né, saúde, ou, sabe, casamento, família, seja onde for, na área que for, quando a gente precisa de um milagre, quando a gente precisa de algo que o Senhor intervenha na nossa vida, a gente já pensa com esse filtro da realidade aqui. Sim, vou pedir isso para Deus, mas, poxa, o Brasil está em crise, vai ser difícil. Mas, faltando gente doente, né, vai ser difícil. A gente já filtra a palavra, filtra errado, né? A gente já pensa na palavra por meio dessas coisas. E as crianças, elas não fazem isso. E o que Deus quer dizer para nós é que o seguinte: por mais que o meio da realidade que a gente vive diga que não,
não vai dar certo, não vai acontecer, é difícil, talvez você consiga. Por mais que a realidade ao nosso redor diga isso, eu quero te dizer algo. Deus não vive na realidade. Ele é o Deus do impossível. Amém. Deus não vive nesse meio chamado realidade. No sentido de que Deus não depende disso. Deus não depende, Deus não depende do Brasil, Deus não depende da situação do hospital, Deus não depende de coisas naturais, de coisas, Deus não depende disso. Tipo assim, Deus não depende de homem para ser Deus. Deus é Deus, independente de qualquer coisa. E Ele criou o mundo num estalar de dedos. Ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele é um Deus poderoso. Você crê nisso? Amém. Deus é um Deus poderoso. E, Deus Ele quer se mostrar pra gente, pra mim, pra você que está aqui, para as pessoas que estão na sua família. Deus quer se mostrar na sua vida, pessoalmente, Ele quer se mostrar grande. Deus está interessado em se mostrar grande para você. Como é que eu vou falar? Deus, Ele tem filhos. Um pai de família, ele tem filhos. Tipo, 2, 3, 4, quanto você quiser. Só que um pai, ele olha para um filho e ele para e olha as necessidades daquele um filho. Ele pensa, ele sonha no futuro daquele um filho. Por mais que ele tenha 3, ele não faz exceção de pessoas, ele não faz exceção dos 3. Ele olha cada um individual. E Deus está interessado em cada um de nós individualmente. Ele está interessado nos seus sonhos. Deus está interessado no que você pensa, no que você gosta. Deus está, quando você pensa alguma coisa do tipo, poxa, podia tanto ter aquele, podia tanto hoje à noite ter pizza, podia ir na pizzaria hoje à noite. Você acredita que Deus escuta essas coisas? Você sabe que Deus está lá do seu lado quando você está falando isso? Amém. E Ele está ouvindo? E Ele está interessado em te dar pizza? É claro que de Deus somos cooperadores. Então nada vai acontecer se a gente não cooperar com Ele. Mas eu ainda vou chegar nessa parte. Antes da parte da cooperação, antes da nossa parte na história, eu quero enfatizar isso. Deus está interessado, querido, na sua vida. Ele está interessado em realizar os seus sonhos. Por quê? Porque Jesus falou: o reino de Deus pertence aos pegar essas crianças. Quem são as crianças? São pessoas que não têm medo de sonhar. São pessoas que não têm medo de ser sinceras. E é isso que muitas vezes a religião e o mundo tenta tirar da nossa vida. Do tipo, você sonha em ter uma empresa, um dia você ser um empresário, e hoje é tipo ridículo, aí você não fala para ninguém. Claro que você não vai falar para ninguém, porque vão rir de você. É óbvio. E não interessa se você vai falar ou não, a questão é, dentro de você está se permitindo sonhar? Você está se permitindo sonhar com coisas grandes? Porque se você nem sequer está se permitindo sonhar, eu quero te dizer que o mundo ele já te aprisionou e você precisa sair dessa prisão. E Deus quer te tirar dessa prisão. Amém. Deus quer tirar a barreira. Deus quer, romper os limites. Eu vejo hoje no Facebook, dá quase que raiva, porque infelizmente, tudo tem um lado bom, não estou querendo exagerar, mas você olha no Facebook, um monte de posts, tipo, de Deus, de doutrina, de Bíblia, um monte de coisa, falando de Deus, falando da palavra e tal. Amém, aí não tem problema não. Só que às vezes eu percebo que parece que o Evangelho se tornou meio, muito filosófico.
tipo, muito teórico, muito falar. Vamos falar com a palavra, vamos conversar aqui. Bom, vamos falar que a religião, blá 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 blá, prendeu a igreja e hoje tem gente que acha pecado fazer tatuagem, esse povo não presta pra nada, e não sei o quê. E como se o evangelho fosse ficar conversando, tipo, fosse ficar só debatendo. E eu vejo que Jesus, cara, por onde ele andava, milagre após milagre, só se manifestando assim, ó. Cego enxergava, surdo ouvia, pessoas paralíticas andavam. E sabe, isso deveria estar acontecendo na igreja, não na igreja aqui, na igreja do Senhor. Isso deve ser comum. Sabe, vida de milagre. Olha, evangelho sem milagre não é evangelho, cara. Evangelho sem milagre, não sei, é uma religião, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de milagres. Tipo assim, é uma vida de milagres, que coisas acontecem. É uma vida que pessoas são curadas, que pessoas são libertas, que coisas acontecem. Isso que é a palavra, as promessas de Deus para a nossa vida, do tipo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, que é para todos nós, não é para quem tem chamado, tipo, para o pastor, não, é para todos nós. E tipo, todo mundo, quem? Todos. Então você está lá no seu trabalho, alguém está doente, então você é comissionado a isso. E tipo, todo mundo tá, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é uma afirmação. Está dizendo que você vai curar. Está dizendo que eles serão curados. Por quem? Por Deus. Por meio da sua obediência. Isso é o que a palavra nos promete. Isso deveria acontecer na nossa vida sempre. Por quê? Porque tem sempre gente doente no nosso redor. Tipo, tem sempre alguém doente. E eu não estou trazendo essa revelação. Só estou falando que o que a palavra diz, ela é verdade e a gente tem que buscar isso. Eu não estou nem perto desse nível. Tá todo mundo que está ao meu redor que estiver doente, inclusive eu, e eu vou lá em as mãos e ser curado. Eu ainda não estou, eu falo isso sem condenação nenhuma, tranquilo. Mas eu estou buscando. Devagar, mas um dia chega. Glória a Deus. Devagar sempre, mas um dia chega. A questão é, com que fome você está buscando o que Deus tem para você? Com que fome você está buscando aquilo que Deus já te deu, que Ele já deixou disponível? É que nem um atleta, para ele chegar no auge da vida até dele como atleta, ele só precisa treinar. O potencial está todo no corpo dele, na mente dele, já está tudo lá. Então, o que vai determinar quão rápido vai se manifestar é a intensidade dele mesmo. Então, quanto mais intenso eu for em buscar, mais rápido as coisas vão se manifestar. E como estava voltando, falando sobre sonhos, que Deus quer tirar, quebrar toda a barreira, todo o limite que a gente tem. Porque olha, como a gente lê em João, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Olha, essa cidade e várias pessoas estão precisando do Deus que nós temos. Estão precisando de salvação. Para o Evangelho chegar nessas pessoas, tem muita coisa. Você tem que ir, você precisa de suprimento para ir, você precisa, para a palavra chegar, existe um meio que ela vai chegar, o caminho que ela vai chegar. Então, por exemplo, se eu colocar um programa de alguém pregando a palavra na televisão, é um meio de comunicação que vai atingir muita gente. Para isso acontecer, precisa de muita coisa, tipo dinheiro. Para você ir e os enfermos serem curados, precisa de muita coisa, tipo coragem. Você ir lá e fazer o que a Bíblia diz. E o medo, ele vai querer nos travar. O medo vai querer te impedir de sonhar o que você quer. Poxa, você sonha em ter a sua casa. Você sonha em ter aquele emprego. Você sonha em ser um crente eficaz. Amém, Senhor. Você sonha em ser um crente eficaz. Você sonha em seu casamento restaurado. Você sonha em ser uma pessoa que vai ajudar outros casamentos a serem restaurados. Você sonha em criar bem seus filhos. Não existe uma coisa que é melhor que a outra. Tipo, cada membro do corpo tem a sua função. A questão é, o que Deus
Sabe? A gente precisa procurar o seguinte: Senhor, que sonhos você tem para mim? Que você plantou no meu coração? O que Deus plantou no seu coração? De repente Deus plantou no seu coração de ser um empresário bem sucedido na cidade que vai influenciar muita gente, e por meio de você o evangelho vai ser pregado para muita gente. Amém. Aí Deus colocou isso no seu coração. E o caminho para você chegar lá é difícil. Aí o mundo vai tentar fazer o quê? Não sonhe com isso. Não, faz isso não. Mexe com isso não, vai mexer com outra coisa mais fácil. Mas, se Deus colocou no seu coração, é porque Ele é o principal interessado em manifestar. Aquilo que Deus plantou dentro de você, sabe? Ele colocou e Ele mesmo é o principal responsável por fazer aquilo se manifestar. Então, não pense que Deus não está olhando para os seus desejos, para os seus sonhos. Ele quer realizar. Ele quer fazer. E tudo que nós precisamos, irmãos, é aprender a ser como criança, a acreditar no que Deus fala, a acreditar de forma simples. Está aqui, tudo que pedires ao Pai no meu nome, Ele fará, Ele concederá. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então eu vou lá e vou impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Poxa, Cadu, mas eu ainda não tenho esse nível de fé. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu já oro e falo com Deus sobre aquilo que eu quero. Eu sei que Deus quer realizar o desejo do meu coração, mas eu ainda não tenho esse nível de fé. Sabe? Eu estava assistindo uma pregação esses dias e o pregador me falou: não limite Deus na sua fé. Dê a Deus a chance dele ser extraordinário na sua vida. Como assim? Não ache que Deus está limitado ou, impossibilitado a fazer somente o que você crê. De repente você não consegue crer para isso aqui. Você só consegue crer para isso aqui. Mas Deus faz além, infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é Deus que faz além. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu tenho fé para isso daqui. Só que é o seguinte: Deus colocou no meu coração um sonho que eu não consigo nem sequer atingir de tão alto que é. Mas sabe, eu não vou limitar Deus. Por quê? Porque eu sei, eu creio que Ele é poderoso para realizar. Ainda que não seja fácil para mim acreditar, ainda que eu não tenha aquele nível de fé para isso, eu não vou limitar Deus na minha fé. O que Ele falou vai se cumprir. Eu vou continuar crendo nisso. Pode até demorar, mas o que Ele falou vai se cumprir. Amém. O que Ele falou vai se cumprir. Não importa quão difícil pareça, Deus está com você. Amém. Para você conseguir chegar lá. Não importa quão difícil seja, Deus está com você para você chegar lá. As necessidades que a gente tem são muito grandes. Na minha cabeça está muito esses dias a cidade. Tipo assim, a gente precisa mudar a cidade. Então, quando eu penso na igreja, eu penso na cidade. Alcançar a cidade, ganhar as pessoas da cidade para o Senhor e transformar. Aí um dia desse eu estava andando aqui, você falou aqui no oeste mesmo. Aí eu acho que, não lembro, eu sei que estava chovendo. Aí eu parei e olhei, assim, na minha volta. Aí eu vi um povo trabalhando, um povo andando e tal, e um pedaço da rua limpo, outro pedaço da rua sujo. Aí eu estava assim, eu olhei, aí eu meio que senti, tipo, poxa, isso aqui é a cidade, isso aqui são as pessoas, isso aqui é a vida é isso aqui, ó, é aqui fora. Pessoas estão sofrendo, é aqui. Pessoas estão sendo felizes, é aqui onde tudo acontece. Então, ai de mim, se eu for falar que ser crente é ficar lendo a Bíblia e orando em casa para sempre, se eu não fazer alguma coisa por essa cidade. Tipo assim, se eu não fazer a diferença para as pessoas. O sucesso, ele não é simplesmente o quanto você cresce, mas é o quanto você
faz na vida de alguém. É o quanto você muda a vida de alguém. De repente, o cara viveu a vida toda dele estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, comprou mansões e tal, e o outro que nem fez muita coisa, mas ele salvou uma pessoa. Quem tu acha que é mais bem-sucedido? Que salvou uma pessoa ou que viveu a vida dele lá sozinho? Do jeito dele? Que salvou uma pessoa. Porque a gente precisa estar de olho nisso. O que Jesus fazia? Ele ia para o monte orar, mas depois que ele orava, ele ia lá para a multidão, lá para o meio. Quem está precisando de milagre aqui? Quem está precisando de mudança? Quem está precisando de restauração? Você tem problema? Vamos conversar. Você está com problema aqui? Doença? Calma aí, vou resolver. E ele ia lá e curava. Qual o seu problema? Sua filha está doente? Vamos lá. Qual o seu problema? Seu irmão morreu? Calma aí que eu vou lá ressuscitar ele. Jesus, depois do tempo dele com Deus, ele ia para o meio das pessoas. Ele ia cuidar de quê? De problemas. Ele resolvia problemas. De quem? De quem estivesse ao redor dele. Ele estava ajudando pessoas. O pastor Pepe me falou um tempo atrás. O que é ministério? Tá? Ministério é seu tempo com Deus e seu tempo com pessoas, relacionamentos. Não dá para ser só oração, só Deus, e também não dá para ser só galera, só relacionamento, só gente. Tem que ser o equilíbrio. Porque com Deus eu vou receber dele aquilo que ele tem para mim, tipo aquilo que ele precisa que eu tenha, e depois eu vou lá para as pessoas para distribuir. Amém. Depois eu vou para as pessoas para distribuir. Distribuir o quê? Paz, felicidade, uma palavra de paz, uma palavra de alegria. Distribuir cura, distribuir restauração, distribuir dinheiro para o pobre que está passando fome, que está precisando. Distribuir o quê? Deus, distribuir Deus, tudo que Deus ele precisa ser distribuído para as pessoas ao nosso redor. Tem gente que está dependente químico, é um problema grave. Deus tem uma solução para esse problema. Amém, amém. Deus tem uma solução para outros, para todos os tipos de problemas que alguém possa ter, qualquer ser humano que você conhecer. O problema que ele tiver, Deus tem a solução. E Deus conta com você para distribuir a essência dele para essa pessoa. Deus conta comigo e com você. Para onde a gente for, a gente mudar o ambiente. Uma vez meu antigo pastor, ele pregando, aí ele falou, dando um exemplo, quando você abraça uma pessoa que ela está com perfume, você abraça ela ali e tal, aí que sai, o perfume dela fica, né, em você, tipo, um pouquinho, você fica sentindo, principalmente se estiver muito forte. Igual a Tia, toda vez que eu abraço ela, que eu vou subir, estou aqui, aí eu ainda sinto o perfume, que ela não toda cheirosa, toda arrumada, tá? E aí, ele dando esse exemplo, o que acontece na igreja? A igreja é a noiva de Cristo, né? Então, quando nós estamos com o Senhor, a gente abraça Ele. E a gente fica ali abraçado com o Senhor o tempão. Santo Espírito, és bem-vindo. Fica abraçado lá com o Senhor, adorando a Ele, meditando na palavra, ouvindo pregação e se enchendo de Deus. Amém. E o perfume de Cristo está ficando em você. Glória a Deus. Conforme quanto mais tempo você fica, mais o perfume de Cristo fica em você. Você precisa fazer força? Não. Você precisa só falar com Ele. Você só precisa estar lá com o Senhor. E o perfume de Cristo vai ficando. Aí quando você termina esse momento, o perfume de Cristo já está todo em você. O perfume dele já está em você. Aí você vai abraçar quem? A pessoa lá na multidão que está precisando do perfume de Cristo, que está precisando de Deus. Você fica aqui com Deus e você é encharcado, você é tomado pela glória dele, por tudo aquilo que ele é, que ele tem, e depois você está cheio dele e você vai para a multidão. Você vai fazer o que tem que ser feito, vai ajudar a pessoa que está precisando, a pessoa que está precisando de Deus, e você tem o Deus, e você vai lá. Agora, para finalizar, Deus honra muito a nossa obediência. Às vezes é difícil acreditar poxa, cara, vou ali orar e se der certo, né? Tipo, se a pessoa for curada.
E se não der certo? Tal. E se, né? Às vezes a gente está ouvindo uma palavra sobre fé e tal. Esses dias eu lembro, acho que eu ontem estava ouvindo e tal, sobre fé, e fala, acontece, Deus manifesta e tal. Eu já estava assim, né? Caraca, isso aí vai dar certo, tal. Tô lá, crendo. Beleza. Aí quando a circunstância, tipo assim, quando você abre a porta da circunstância, parece aquilo tudo vai tipo pelo ralo, parece que evapora assim, aquele sentimento, né, de fé, tipo, poxa, vai dar certo. Tipo assim, você vem pra igreja, aí você escuta a palavra e fica todo animado, né? Aí amanhã quando você acorda, tipo, a mesma vida, não mudou nada. O sentimento, ele não é confiável. Você sabe no fundo o que Deus diz. Tipo, Deus diz, vai lá e faça que vai dar certo. Isso você sabe dentro de você. Só que o que você sente é que não vai dar certo. E o que você faz? Só obedece. Vai lá e faz. Estou sentindo? Não. Acho que vai dar certo? Não quero saber. Só vou obedecer. Só vou fazer o que Deus falou. Deus falou para eu ir lá. E se eu passar mais longe? Não estou nem aí. Eu só vou obedecer. Porque Deus, ele vai honrar sua obediência. É tipo como se eu, sei lá, o pai brincando com o filho, aí o pai manda o filho fazer alguma coisa que o filho não dá conta. Aí o pai já sabe que o filho não vai dar conta. Só que o filho não sabe. O filho tem que ir lá testar. Aí o filho pega e vai. E não consegue fazer aquilo. Mas o pai já sabia que ele não ia dar conta. Só que o pai viu que ele foi obediente. E aí o pai vai honrar o ato de obediência. Então, mesmo que eu não sinta que a pessoa vai ser curada, que vai dar certo, que o empreendimento vai ser bem sucedido, mesmo que eu não sinta, não é no meu poder, não é no meu nome, é no poder dele e é no nome dele. Então, igual hoje eu estava namorando uns violões aí na internet, dando uma olhada lá nos violões de $2, $3 mil, um violão, estava lá só olhando assim. Cara, eu não tenho fé para isso, não tenho fé para crer para isso ainda, não tenho. Mas é o seguinte, primeiro que não é no meu nome, não é no meu poder, é no nome de Jesus, que é sobre todo nome, é no poder dele, o poder que criou o universo, só isso que ele fez, o poder dele que criou o universo. Então eu vejo, eu estou lá no meu, pai, eu não tenho nível de fé para crer para isso não, mas assim, não vou te limitar não. Eu estou aqui tranquilo, estou sem pressão nenhuma. E eu só fico lá, só fico tranquilo aqui esperando. Aí, obrigado. Um dia chega. Vai demorar? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu não vou deixar a minha incredulidade limitar o agir de Deus na minha vida. Então eu não pego e digo, é impossível. Eu até posso não estar crendo, eu até posso não estou sentindo, mas eu não pego e falo, não tem como. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. Tem que ser passo a passo, igual assim, seja fiel um pouco, seu pouco vai ser acrescentado. Só que, aí você pensa, poxa, então vou ser fiel um pouquinho, aí Deus vai me acrescentando. Só que Deus, ele exagera, porque às vezes, você é fiel um pouquinho e ele vai e faz um trem doido. Tipo assim, você tem 5 pães e 2 peixes, poxa, você é fiel nos 5 pães e 2 peixes, então Deus vai multiplicar para, sei lá, 50 pães, 70 pães. Poxa, olha só, tinha 5, agora eu já tenho 70. Não, ele alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens fora as mulheres e as crianças. Da fidelidade de uma coisa, olha só, da fidelidade de uma coisa pequena, Deus fez algo extraordinário. Amém. Tipo, 5 pães e 2 peixes alimenta mal 2 camaradas. Dependendo da fome da criança. Mas da obediência de um ato tão pequeno, Deus alcançou mais de 10.000 pessoas. Pode colocar aí. Então, aí eu penso assim agora, nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 10, somos 16 pessoas aqui. Aí eu penso assim, aqui nessa rua aqui e nessa rua aí da frente, todas as pessoas que tem nas casas, e aqui deve dar o que? Umas 500 pessoas. Se eu colocar o setor leste, não todo, mas esse pedaço aqui, sei lá, umas 3.000 pessoas. Quando eu penso em 10.000 pessoas, eu penso em um mundo
negócio grande, assim, tipo, muita gente, é um espaço muito grande. Então eu penso, cara, eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui, isso é fácil. Né? Eu vou ali e compro, é uma coisa pequena. Aí quer dizer que da obediência de uma coisa tão pequena, Deus pode abençoar um setor inteiro. Deus pode influenciar e mudar um setor inteiro, uma cidade inteira. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o que a gente faz não é suficiente, que o que a gente faz é pequeno. Só que não. Às vezes a gente acha que, poxa, eu vou orar aqui 1 hora. Vou para a igreja na quarta domingo. Eu vou, dar o dízimo e oferta, vou fazer isso. Vou orar pelo fulano de tal. Às vezes a gente acha que isso é pequeno. Porque, você vê aquilo pequeno. Mas não é. Porque de um ato pequeno, Deus abençoa 10 mil pessoas. Então, próxima vez que amanhã, quando você acordar e você for tirar seu tempo de comunhão com Deus, não ache que, só estou orando aqui meia hora e, só isso, não está fazendo muita coisa não. Não ache que, aqui não está influenciando muito não. Você não sabe se sua oração está salvando alguém da morte. Se sua intercessão, que a palavra fala sobre isso, se aquele momento que você está intercedendo, de repente você não está intercedendo por alguém que quer se matar, mas porque você orou, o Espírito Santo foi lá naquela pessoa e, impediu ela. Igual um testemunho que eu vi esses dias, o cara queria se matar, mas ele parou, ele ligou a televisão, lá o computador, e estava passando a pregação do Steve Jobs, não sei se você já ouviu falar. Aí estava em inglês, né, mas traduzido, estava as legendas. Aí o cara ficou lá uns 10 minutinhos, estava doidinho para se matar, estava desesperado. Ele ficou lá 10 minutos assistindo, ouvindo aquilo, foi entrando. E aí passou. O Espírito Santo foi lá e calmou. Aí você pensa assim, a pessoa que baixou a ministração do YouTube e deixou lá, o amigo dele que fez isso, ela baixou e, vou baixar essa pregação aqui para eu assistir, edificar minha fé, e que bênção. O que ela não sabe é que uma pessoa ia morrer, mas não vai mais. Por quê? Porque ela baixou a pregação, deixou no computador. Porque ela decidiu se encher de Deus por meio de assistir uma pregação. Então é um ato pequeno, mas salvou uma vida. Poxa, sim, mas uma vida. Cara, é uma vida. Imagina alguém que você gosta muito. Imagina uma pessoa que, igual esses dias, eu estou no Facebook, aí vem aqueles posts, chato. Oi, aí tá lá o Facebook, a pessoa posta. Oi, sou irmão de fulano. Fulano de tal, hoje sofreu um acidente, não sei o que. Aí eu fui lendo, meu Deus, não acredito não. A pessoa se falou como se tivesse sofrido um acidente, né? Só que era pegadinha. Só que no começo do texto dá para enganar. Aí a fulana de tal sofreu um acidente, eu sou o irmão dela, estou aqui para falar para vocês, porque ela está no hospital agora. Meu Deus do céu, eu estava pensando que a pessoa ontem sofreu um acidente. Aí eu terminei de ler, né? Aí era zoeira. Mas ele estava falando assim, aquelas coisas, né? Não dê valor só quando perder e tal. Mas o engraçado é que no começo do texto eu realmente acreditei que era sério. E o sentimento quando eu comecei a ler foi de perda. Eu, na hora assim, né? Cara, não acredito não. Aquela sensação de perda, perdi uma pessoa. Algo muito forte. Isso é o valor de uma vida. Uma vida faz muita diferença. Jesus deu o sangue dele todo para a humanidade, mas foi por cada vida. Então aquele cara que assistiu a pregação e não se matou, aquilo ali é o sangue de Deus. Então, sua atitude, aquilo que você faz, não é pouco, não é pequeno. Deus pode multiplicar, Deus é o Deus de multiplicação. E Ele sabe multiplicar pão e peixe. E Ele sabe multiplicar aquilo que a gente faz para alcançar e abençoar milhares de pessoas. Amém. Ele sabe multiplicar. Então, vamos sair daqui com essa consciência
de que aquilo que eu faço é importante e muito. É coisa grande, não é algo pequeno que eu faço para o Senhor. Vamos sair com a mentalidade de que eu preciso ser mais intenso na minha vida com Deus. Eu preciso ser mais intenso. Será que a minha adoração ela está mostrando a minha fome? Que tipo de fome de Deus eu estou tendo? Porque para ter um nível de vida que Jesus tinha aqui, de manifestar tanto milagre, ele passava horas e a vida dele de oração não era brincadeira não. A vida dele de comunhão com Deus. Então, eu preciso ser mais intenso na minha comunhão com Deus. E terceiro ponto, e último, não limite Deus na sua vida. Deixa Ele surpreender. Não limite Deus. Deixa Ele se mostrar grande para você. Deixa Ele ser extraordinário. Porque Ele está com você o tempo todo. E Ele está pronto para ouvir e te conceder o desejo do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé.